Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todo mundo que está aí assistindo, que vai assistir. Vamos começar a nossa live aqui hoje com um pouquinho de atraso, que a professora Cláudia está lá no Rio de Janeiro, né? Aquele trânsito caótico dela. Mas ela em seguidinha já está entrando aqui conosco. Bom, pessoal, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o direito e a música. Vamos trazer algumas músicas aí, umas sofrências. Como vem professora do Rio de Janeiro, não podia faltar funk também. Né? Vamos tentar fazer uma brincadeira aqui, uma forma bem alternativa de explicar o direito um pouquinho para vocês. A gente não cair sempre naquela mesmice, naquela monotonia, né, de nós batermos artigos, batermos questões. Ó, a professora Cláudia chegou aqui, ó. Vou chamar ela para participar. Deixa eu só me entender como é que faz aqui, pessoal. Pronto. Já. Oi, Claudinha. Tudo bem? Tudo bem? Ó, só em homenagem, ó. Por matar as saudades, é isso? Pra matar a saudade. Mas eu achei meio propício pro nosso momento, né? A gente tá Com certeza. num momento Você devia ter me meio... falado pra eu botar a minha também. Pois é, né? Podia ter combinado. A gente podia estar com a blusa da Rainha das Verdetes. Pois é, né? Mas eu gostei das frases, dos verbos, melhor dizendo. Eu acho que ele tá no nosso momento aqui, né? A gente tá nessa questão de pandemia verdade. aqui. Acho que vem bem propício para essa questão que a gente tá passando. Estive gravando com eles, mas aqui no Rio, né? Estive ontem lá gravando com eles. Imagina, a saudade da sala de aula deve estar gigantesca, né? Na verdade, aquilo que a gente já estava conversando um pouquinho antes, graças a Deus aqui no Rio, a coisa não está tão grave como o resto do Brasil. Né? Aqui a gente está com as cidades abertas, as coisas abertas, loja, está tudo com restrição de horário, mas as coisas estão funcionando. Né? Alguns cursos estão com aula presencial, então eu estou dando aula presencial desde novembro, né? Mas assim, bem poucos mesmo. Então, posso te falar que, infelizmente, a gente acaba não tendo bem como a gente gostaria, né? Não, tá bem Mas uma forma complicado. de matar as saudades com essas músicas aí, a última vez que eu paguei um mico em Porto Alegre, por isso até fechou tudo. Pois eu gostei daquela brincadeira, né? Tu viu que agora a gente vai fazer aqui. Até fechou tudo. Mas aí tremeu o chão, né? O pessoal dançando funk. Foi todo mundo até o Deu chão. até pandemia. Pandemia falando, não, eu quero essa maluca mais aqui não, pelo amor de Deus. Mas é só o começo, né? É só pra gente dar uma relaxada um pouco, porque se a gente for entrar nessa pilha, né, de ficar só todo mundo trancado dentro de casa, vai estar bem complicado. Exatamente. Está muito complicado. Mas, Claudinha, vamos lá, né? Vamos começar essa brincadeira. Vamos começar fazer essa brincadeira. O primeiro round. Primeiro round é teu. Na verdade, assim, Thaís, algumas dessas músicas, assim, são mais da tua geração aí, né? Eu já estou na terceira idade, então algumas vamos combinar que eu não conheço, não. Então, agora outras, a gente já tem uma ideia, né? Então... É que eu vou dizer assim, ó, aqui só toca 90% de rádio é sertanejo. Então, ou tu ouve sertanejo... virou Goiás, né? Ou tu ouve sertanejo. Tu não ouve mais nada aqui. Então, não tem como não entrar nessa pilha desse sertanejo universitário, que eu acho que todo mundo saiu da veterinária e da agronomia, né, de Goiás, e vieram para o direito. Com certeza. Não tem outra explicação. Uma pergunta outro dia que fizeram para mim é o seguinte: você gosta de que tipo de música? Aí eu falei assim, como assim tipo de música? É o estilo. Eu falei, para mim existem dois tipos de música, a música boa e a música ruim. Né? Então, eu gosto da música boa. Então, música boa é a música que eu gosto, ponto final. Então, para mim, são esses estilos de música que existem aí. Né? É verdade, eu concordo, porque assim não adianta, a gente tem que entrar também, né? Cada década, vamos dizer, a gente tem um estilo diferente, né? Então, a gente já teve o samba, já teve o pagode, já teve o funk. Sim. Agora, o sertanejo não tá indo, né? Ele tá ficando. Estamos na segunda década de sertanejo. Pois é. Aqui no Rio, eu confesso que a gente nem sabe direito mais o que eles estão tocando, né? Porque, como as músicas estão restritas, mas o pagodinho sempre cai bem, né?
Ah, eu também acho, né? Até, mas é que assim, ó, se a gente for pegar hoje, a Sofrência é a maior música que mais toca aqui nas nossas rádios, né? O pagodinho sempre cai bem. O pagode aqui tá difícil. Tá bem difícil. Às vezes eu vejo pela televisão o que é novidade no pagode, no samba, e E senão. você viu? Porque ano passado, para a galera que está assistindo aí, a Thaís era minha companheira das lives, né? Então, ia tendo as lives, a gente ia cantando as músicas juntas pelo Instagram, né? E para quem Verdade. não sabe, a Thaís foi minha aluna na Verbo Jurídico, a homenagem foi muito legal. No Verbo Jurídico de Porto Alegre, que eu trabalho aí com os gaúchos, já estava virando cariúcha, acabaram a minha festa, né? Terminaram com os nossos chocolatras anônimos. Pois é, terminaram com aquele nosso café. Então, a gente, aí em Porto Alegre, eu trabalho em Porto Alegre desde 2018, ou 2017, eu acho. E 2017. eu vou para Porto É Alegre. muito tempo já Não, pra gente tem muito contar. tempo. Eu já vou para Porto Alegre desde 2017. E eu estava num esquema de ficar indo uma vez por mês, passando uma semana. Então, de fato, eu estou sentindo muita saudade da gauchada aí. Imagine a gente ter ti, né? Porque tu, Renato, a Rebeca, Ju, Ju, tá Dalmo. fazendo falta por aqui o A Dalmo. galera ia pra aí tocar o terror, né? Então, O Dalmo é o único que eu não chamo pra fazer live na minha vida. por quê? Não, não tem condições. Imagina falar de Matéria direito chata pra caramba, né? administrativo. O que eu vou falar com ele? Matéria Vou chata pra ficar caramba, só né? ouvindo ele falar. Ainda bem que tem alguém que faz a parte chata, né? Exato. Imagina a Rebeca falar em títulos de crédito. Também não dá. Bem, Prefiro bem, assistir a aula dela. bem. Claudinha, tu quer botar Vamos aí a nós. música? A primeira é Não, tua. você bota, você bota. Você vai botar Bota. todas. Aquela playlist lá, você que vai botar todas. E aí a Então gente vai tá. falar. Eu acho que é neste ponto aqui que tu quer. Vamos ver. Dá pra ouvir? É, é o rap das armas, né? É É, clássico, né? então, Tropa de é um elite. clássico esse aqui. Na verdade, a gente tem uma série de crimes aí para falar, mas tem uma questão interessante no que diz respeito à lei de armas, que foi uma alteração que houve no pacote anticrime, né? Porque no artigo 16 da lei de armas, antes do pacote anticrime, a gente tinha uma situação em que previa arma de fogo de uso proibido ou restrito. Então, o artigo 16, ele não fazia muita distinção com relação a isso, lá na própria lei de armas. Aí houve uma primeira alteração na lei de crimes hediondos, e nessa primeira alteração da lei de crimes hediondos, houve uma questão que envolveu a arma de fogo de uso restrito, incluindo no rol de crimes hediondos, e ela não falava nada da arma de fogo de uso proibido. Então, havia uma discussão qual delas seria considerada crime hediondo. Né? Então, quando a lei veio falando, ela só falou em arma de uso restrito, não falou das figuras equiparadas do parágrafo único, e havia essa grande discussão se você poderia aplicar as figuras equiparadas do 16, parágrafo único, ao rol dos crimes hediondos. Veio o pacote anticrime e, no dia 23 de janeiro de 2020, quando promoveu uma série de alterações lá no Código, no ordenamento jurídico penal como um todo, e aí Código Penal, Código de Processo Penal, leis especiais, o que o pacote fez? Dentro das alterações da lei de armas, estabeleceu o que poderia ser considerado crime hediondo. E, pasme, Thaís, aconteceu a seguinte situação. Ele não tratou como crime hediondo posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Somente a de uso proibido. Então, a gente não pode fazer uma interpretação aí analógica, não pode trabalhar com analogia nesse caso, e não pode fazer uma interpretação extensiva, porque a gente está trabalhando com uma norma mais grave. Sim. Então, como a gente está trabalhando com uma norma mais grave, o entendimento que a gente traz hoje é que apenas a arma de fogo de uso proibido é considerada crime hediondo. Tá? Então, essa colocação que eu acho pertinente no momento a gente fazer.
Pois é, né? Isso é uma coisa que, uma tentativa de tentar coibir, né? O manuseio de arma, e não, em vez de tentarem aumentar para facilitar a coisa, eles prejudicam ainda um pouco. Na verdade, sempre foi meio truncada essa redação da Lei de Crimes Hediondos no que diz respeito à arma. Então, quando houve uma primeira alteração, que, salvo engano, foi 2017, quando eles incluíram a arma de fogo de uso proibido ou restrito no rol, porque não estava, quando houve essa inclusão, a redação do artigo já estava truncada. E já havia essa discussão, porque a gente está incluindo no rol de crimes hediondos, a gente está tratando a norma como sendo algo mais grave. Né? E como é algo mais grave, eu não posso ampliar a interpretação, porque eu vou fazer uma ofensa ao princípio da legalidade. Sim. Então, assim, até a galera que, porventura, que vai estar fazendo concurso, que possa estar assistindo, essa é uma das questões, inclusive, que eu aposto que venha a ser cobrada nas próximas provas aí. Né? Vem Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal aí. Né? Os concursos estão suspensos, mas vale a pena ficar de olho nessa colocação aí. Não, esses dois, pelo que eu vi, eles alteraram a data, né? Sim. Alteraram, eles jogaram mais para frente. Tem a data para abril, tem data para maio, mas... dá mais tempo para estudar. É isso que eu falei para o pessoal. Na verdade, a gente não pode ficar pensando também que é algo ruim. O concurso vai acontecer. Então, a gente não pode desanimar, né? Tem que continuar estudando, tem que continuar seguindo edital. Concurseiro tem que parar com essa mania de estudar só quando tem edital. Não dá para parar, né? Porque... A prova vai acontecer e quando abrir prova, vai abrir rasgando. Uma atrás da outra. Vai ser uma atrás da outra, não tenha dúvida disso. Isso vai. Bom, então agora eu vou para minha música. Sim, vai pra tua música, Vamos lá para um civil aqui. Vou ver se vai pegar aqui no áudio abaixo. Não, tá dando pra ouvir legal. Eu vou fazer um contrato. Vou deixar aqui o meu. Se liga nas cláusulas. Assina embaixo. Vou botar lá no refrão, que eu acho que é a pior parte. Ela fala aqui que o contrato é vitalício. Tu já imaginou um contrato vitalício? Pensa nisso. Imagina que desgraça que ia ser isso. Dá pra gente comparar um contrato de casamento. O Ari tá falando um negócio aqui que tem algo interessante pra gente colocar antes de você falar, que é o seguinte, ele botou assim: doutoras, eu peguei um caso em que o réu foi pego com um revólver de uso permitido com numeração raspada. O juiz e o promotor incriminaram o meu cliente como hediondo do artigo 16. Olha, Ari, hoje tem uma decisão bem recente do STF, no sentido de que esse crime da arma de uso permitido com numeração raspada, suprimida, adulterada ou alterada, não é crime hediondo, tá? Então, anota aí, se liga nisso daí e dá uma busca na jurisprudência. Não tem muito tempo essa decisão, eu acho que essa decisão é de fevereiro, janeiro ou fevereiro, tá? Então, não tem muito tempo essa decisão. O artigo 16, parágrafo único, de fato, fala da arma de numeração raspada, suprimida, adulterada ou alterada, mas se ele é uma arma de uso permitido, o STF e o STJ entenderam que ele não entra mais no rol dos crimes hediondos. Então, se liga nisso aí. Olha as dicas aí, ó. Até pra prática. Bom, né? Vamos lá para essa música aqui, é o Contrato do Jorge Mateus. Não achei aqui o meio da música, mas tudo bem. Ela fala aqui de um contrato vitalício que a pessoa está amarrada com ela. Já imaginou assim, eu acho que um contrato vitalício que a gente pode tentar, né, equiparar seria um contrato de casamento. E mesmo assim não seria vitalício, né? Porque hoje os casamentos não duram tudo isso. Que seja eterno enquanto dure, né? Exato. Aí isso aí para mim seria uma cláusula abusiva. Vamos trazer o Renato aqui, ó. Dentro do direito. Vamos falar um pouco de consumidor, então, aqui. Nessas cláusulas abusivas aí, como as vendas casadas, né? Por que não tentar isso aqui, já que ele diz que ele tem que dar café na cama todo dia de manhã? Já fica um contrato meio vinculado. Olha, vamos lá, porque eu acho que aí a gente entra até numa questão da Lei Maria da Penha, né? Pois é, né?
A gente Todas até essas mesmo músicas sertanejas têm um fundo de Maria da Penha. com certeza, porque a gente, na verdade, acaba vendo uma situação em que a gente ontem, inclusive, eu estava participando de uma discussão quanto ao chamado gaslighting, né? Que Sim. seria uma forma que você tem de uma violação psicológica, né? Então, você tem aí uma violência psicológica e, na verdade, para mim, isso daí entra muito na questão da Lei Maria da Penha, porque a mulher, ela acaba cedendo, Para as ela vontades do acaba homem, né? recuando e, no fundo, ela depois não consegue sair do relacionamento abusivo. Né, com Professor certeza. Leonardo Castro, que bom, que honra! Seja bem-vindo. Acho que agora, Cláudia, depois vai ser a tua aqui, porque na verdade, assim, ó, dos contratos, se nós formos tratar isso aqui, nós vamos ter uma live inteira para falar, né? Ó, eu viro tudo para direito penal, hein? Penal é legal. Não, Você me traiu, tem né? umas que eu vou Então, puxar pro meu lado aqui também. eu viro tudo para direito penal, porque penal é muito mais legal. Pois é, eu confesso que eu iniciei faculdade no penal, né? Para mim era penal e penal, hoje, olha onde eu vim parar, né? Renato É sempre assim, eu sou sempre. me corrompeu, Esse povo a gente é sempre traído, mas tá tudo bem. Renato me corrompeu, Faz né? parte, Acabei eu aqui, né? Mas fazer o faz quê? parte. Vamos botar a próxima aqui então, Claudinha. Vamos para tua. Aí, meu irmão, dá pra não dar mole a cojar. Quando os homens da letra pegam o corpo toda hora. Vou apertar, mas não vou acender agora. Vou apertar, Pois é. E aí, Claudinha? Bom, aqui a gente tem duas possibilidades da gente trazer a questão à tona. A primeira que a gente pode falar diz respeito à diferença que a gente vai trazer do uso da droga para o uso compartilhado da droga. Então, a gente vai ter dois crimes diferentes. Primeiro, muita gente acha que o usuário de droga não comete crime. O usuário de droga, ele comete crime, ele não pode ser preso. Então, o artigo 28 da Lei 11.343 traz para a gente penas restritivas de direitos para o usuário de drogas, mas ele comete crime sim. Já o uso compartilhado, ele uma circunstância, vamos dizer assim, em que quando você preenche as condições trazidas pelo artigo 33 do parágrafo 3º da Lei 11.343, a gente vai ter, nesse caso, uma possibilidade daquele indivíduo oferecer a droga, ainda que gratuitamente, ou seja, aquela droga é sem objetivo de lucro, para uma pessoa do seu relacionamento, para que elas juntas venham a consumir essa droga. Então, eu tenho uma distinção. O 33, parágrafo 3º, que esse uso compartilhado, ele não é crime hediondo, mas ele tem uma pena maior do que da lei do que do usuário. É uma pena de 6 meses a 1 ano. E repara que você tem uma série de requisitos que você precisa cumprir, né? Então, você teria que oferecer a droga a uma pessoa do seu relacionamento. Você não pode ter objetivo de lucro e vocês juntos vão consumir. Então, vamos supor que eu ofereço e numa festa convido para as pessoas fazerem uma degustação de drogas, né? Então, aqui eu estou oferecendo a pessoas do meu relacionamento Sim. para que nós possamos consumir naquele momento, né? Então, nesse caso, a gente está diante dessa figura do 33, parágrafo 3º, e aquele que oferece a droga. Isso também tem que ser algo eventual. O 33, parágrafo Sim. 3º, ele deixa bem clara essa situação. Além disso, uma outra questão que a gente traz aí diz respeito à incitação ao crime e à apologia ao crime. Né? Muita gente esquece de estudar esses artigos do Código Penal da parte especial. E esses artigos eles são extremamente importantes porque, de novo, concurseiro acha que vai pegar PDF e vai conseguir estudar só PDF. E não é bem assim. PDF ajuda? Claro que ajuda. Sempre um bom material é bem-vindo.
Agora, a leitura da lei seca, ela é importante. E muita gente passa por cima de certos artigos que são importantes, dentre eles, esse daí que entra no rol dos crimes contra a paz pública. Então, esses crimes, eles estão no 286, que é a incitação ao crime. Então, é você incentivar um grupo indeterminado de pessoas para que venham a cometer um crime. E a apologia ao crime ou criminoso, que é a do 287, que vai trazer para a gente uma exaltação da pessoa do criminoso. Né? Então, as pessoas esquecem da existência desses crimes, e eu entendo que essa música de Bezerra da Silva ela pode trazer para a gente também uma análise de incitação ou apologia. Eu ainda enxergo até mesmo uma possibilidade da gente falar de incitação. Não são detalhes, né? Porque a gente vai só para a parte mais grossa, vamos dizer assim, né? Mais óbvio da lei, não adianta. Eu até lancei, Thaís, um curso de parte especial. Eu botei uma promoção aí até domingo. Exatamente porque muita gente vinha me pedindo. Porque às vezes eu coloco aqueles meus vídeos Sim. E as pessoas falam assim, caraca, eu não sabia que isso existia. Da onde surgiu isso? Eu entrei em choque quando eu me lembro que eu estava estudando e me falaram do crime de arremesso de projétil. Eu me lembro que eu achei aquele crime uma viagem, porque quando o professor falou na época, e assim, eu estava na pós-graduação. E eu assim, gente, como assim? Eu não sabia que isso existia no meu código. Botaram isso, né? Isso aqui é uma pegadinha, alguma coisa assim. Porque na minha cabeça, a gente fica muito preso a essa parte que é o cotidiano da vara criminal, mas a gente esquece da existência de alguns outros crimes, né? Então as pessoas começaram a me pedir muito esse curso de parte especial. Não, isso é importante, até como concurseira, né? Já passei dessa fase. Concurseiro, isso daí é vital, porque o examinador quer pegar no pé exatamente nesse detalhe. É onde você vai separar o joio do trigo, né? Exato. Não, e isso aí faz toda a diferença na hora da prova, com certeza. Com certeza. Claudinha, a próxima aqui nós vamos compartilhar, porque eu acho que vem minha área, vem tua área aqui. Essa daqui, para mim, é o típico caso de relacionamentos. Acho que toda mulher já fez, todo homem também faz, e isso aqui sempre dá problema. Você não deixa pegar o celular, porque tá traindo, tá mentindo, alguma coisa tem. Se não deixa pegar o celular, é porque tá devendo, enganando de pago outra vez. Essa história, eu descobri a senha do seu celular e machucou. Isso aqui mata qualquer um, né? Eu fui na sua página e no seu WhatsApp, vi suas mensagens todas. Quer começar? Que depois eu puxo a brasa pro meu assado aqui um pouco? Posso. Bom, eu não faço. Eu acho que eu sou uma das poucas mulheres que não faz isso, porque quem procura acha, né? Então eu prefiro não ver, os olhos não veem, o coração não sente, tá tudo bem. Mas eu acho que quando você começa a ter que ficar procurando coisas, tem alguma coisa errada. Então, com certeza. Eu não acho que aí já é uma invasão, né? Exatamente. Eu acho que você acaba violando um pouco da intimidade, privacidade. Eu acho que é importante pra caramba isso ser preservado num casal. Então, assim, aqui a gente, nesse caso, a gente tem esse respeito e as nossas filhas a gente também educa dessa forma, né? Então, assim, a gente acaba... eu acho que é a fórmula, né? São 22 anos que a gente está junto. Né? Então, acho que é o respeito, né? Acho que tem que acontecer. E se o momento que eu sentir vontade de mexer no celular dele, é porque eu acho que está tudo errado. Né? Então, o caminho tem que ser por aí. Mas aquelas que adoram fuçar. Cuidado, porque existe um crime no Código Penal, que é o crime do artigo 154A. E aí, eu enxergo que... Mas, vamos lá. Eu enxergo que eu não posso jogar o celular aqui. Tá? É claro que tudo vai depender de que lado a gente vai estar. Mas eu vou ler o artigo e eu quero ainda mencionar que esse artigo ele entrou no Código em razão da Lei Carolina Dickmann. Né? Na época, a Carolina Dickmann tinha deixado o computador dela para um reparo e o cara foi lá, invadiu o computador dela, pegou fotos nuas dela e ela
estava sempre recusando posar nua porque ela tem filhos e ela não queria que houvesse uma exposição da imagem dela em revistas pornográficas e tudo. E acabou que vazou, o cara vazou as fotos dela e foi uma situação péssima, porque o Código Penal não regulava nada com relação a isso. E aí, dentro daquilo que nós temos no que diz respeito à legalidade, não há crime sem lei anterior que o defina. É a velha história. Dá raiva? Dá. É asqueroso? É imoral? Mas não tem o que fazer. Então, veio essa lei, que foi a lei número 12.737, de 2012, e inseriu o artigo 154A no Código Penal. E aí, o artigo 154A, ele diz o seguinte: invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informação sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Então, é aquele cara que vai lá e invade o teu computador e coloca o cavalo de Troia, por exemplo. É aquele cara que ele acaba violando um mecanismo de segurança no seu computador, invade. Então, é muito comum em empresa, todo mundo só vai almoçar do departamento. Os computadores ficam à mesa. E aí, o computador tem uma senha, a pessoa vai lá, invade, viola. É importante saber que, para que você tenha esse crime, ele traz mediante violação indevida de mecanismo de segurança. Então, eu tenho que ter um mecanismo de segurança para que eu possa falar da existência desse crime, entende? Sim. Se eu não tenho um mecanismo de segurança ali, se eu não tenho uma senha protegendo, a pessoa vai lá, abriu meu computador, violou. Se eu forneci aquela senha, eu preciso ter uma violação. E por que que eu entendo que a gente não pode botar o celular? De novo, entra na questão da interpretação extensiva, que eu entendo que ela não pode ser aplicável por fim do princípio da legalidade. No momento em que ele fala dispositivo informático, eu não enxergo o computador como um dispositivo informático, o celular como um dispositivo informático. Por isso que eu entendo que a gente não poderia jogar o celular aqui. Mas sou advogada, né? Então a gente tem que defender. E cabeça de juiz é uma coisa que a gente não sabe o que vem, né? Isso, esse é o meu posicionamento, esse é o meu entendimento. E a simples violação com o especial fim já caracteriza o crime. A gente vai ter uma pena mais grave caso essa invasão resulte, de fato, a própria obtenção dos dados de forma indevida. Tá? Então, o porém que eu vejo, hoje a gente tem tido um problema muito sério de vazamento de dados. Né? Muito, então, tá bem complicado isso. Recebe uma mensagem de que houve um vazamento absurdo de dados, que houve... Então, a pena, em razão do prejuízo que a gente pode ter, em razão da prática desses crimes, é uma pena muito pequena. Aí eu vou puxar a brasa um pouquinho pro meu assado, né? Naquela época, a Carolina Dickmann não podia fazer nada com relação à parte crime, mas a parte civil ela podia. É verdade. Olha aí, ó. Agora a gente tem a questão da própria indenização pelas ofensas proferidas em grupos de WhatsApp. Porque as pessoas acham que o grupo ele tem uma privacidade. Não tem. No momento que a própria jurisprudência já determinou, né? Que no momento que tem pessoas dentro de um grupo, o que for falado ali não é privado, não é privativo. Então, nisso aí a gente pode usar o celular, né? Para caracterizar um ato ilícito. Mas na esfera civil, né? Já não na parte crime. A própria criminal, né, Thaís? Porque quando a gente tem... As pessoas têm que entender que a internet... ela é um meio de facilidade para você divulgar ofensas. Exato. É um meio mais fácil de você fazer a divulgação de ofensas. E o próprio Código Penal, ele traz crimes contra a honra. Sim. Então, ele traz a calúnia, ele traz a difamação, ele traz a injúria. E você tem uma causa de aumento de pena quando você tem as ofensas proferidas por esses meios em que facilitem a divulgação das ofensas. Então, dentro do próprio Código Penal, a gente precisa tomar cuidado. Nesse período da pandemia, sem brincadeira. O que eu mais fiz, violência doméstica e crimes contra a honra. Foi o que eu mais fiz
nesse período da pandemia. Tu imagina eu trabalhando com direito de família. É uma das partes assim, que tu mais vê incidência. Porque aí é aquela coisa assim, ó, a nova namorada do ex que pega o telefone dele e usa para proferir ofensa para ex, e a ex para atual, pelo telefone de outra pessoa, então acaba virando uma salada de fruta aquilo ali, né? E o pessoal se esconde por uma tela. É isso, as pessoas acham que elas, como estão escondidas ali, que elas podem tudo, né? Exato, e elas esquecem que hoje tudo isso aqui é prova. O que foi falado, o que foi escrito, ou foi em áudio, vídeo, que foi postado ali, não se perde mais. Pode apagar que existe sempre uma nuvem ali que vai salvar alguma coisa e a prova tá ali. Sim, com certeza. E graças a Deus que o WhatsApp hoje é prova, né? Graças a Deus. É claro que a jurisprudência está firmando ainda os parâmetros para que você tenha uma possibilidade aí de você utilizar o WhatsApp como prova, mas não é apenas a mera confirmação da leitura que vai caracterizar. Então, você vai ter um parâmetro, mas ele acaba sendo prova, né? Com certeza, pelo menos da intenção ali tu tem. Não tem como tu fugir. Fica também para todo mundo que é o seguinte: houve um crime contra a honra proferido pelo WhatsApp, o ideal é porque o print, muitas vezes, ele não é validado. Não. Ele tem que fazer uma ata. Exato, tem que fazer uma ata notarial. Você não pode usar somente o print. Por quê? Porque qualquer um mexe. Eu que sou advogada, mas eu sou uma curiosa de internet. Hoje mesmo, na curiosidade, montei um site tão bonitinho. Depois vocês podem até ir lá olhar na minha bio. Tá bem bonitinho, bit.ly/Cláudia Serpa. Tá muito bonitinho. Mas isso aqui, quem é? Sou eu, uma advogada enxerida que gosta de internet. Para pensar. Imagina aquela pessoa que de fato domina isso. Então você faz o que eu confesso que eu não sei nem por onde começar a mexer nessas coisas. Eu sou um zero. Eu faço a montagem que eu quero. Eu boto você gorda, magra, maquiada, feia, bonita. Eu faço o que você quiser. E eu sou uma mera curiosa. Agora imagina aquelas pessoas que dominam a internet, o que elas não fazem? Pega uma criança hoje, né? Uma criança hoje domina um telefone e um computador melhor que a gente, não adianta. Com certeza. Já são dessa era. Né? Eu faço TikTok lindamente, eu sou uma tragédia, eu erro tudo. Mas eu nem tento, que é para não ter chance de pagar mico. E ela faz as montagens todas bonitinhas, eu não consigo. As transiçõezinhas, é uma graça. Eu não consigo. A live era para ser transmitida aqui pelo Instagram e pelo Facebook, só ficou no Instagram. Já é um começo, pelo menos tá rolando no Instagram, né? Porque eu sou uma negação. É terrível para mim isso. Uma hora eu vou ter que dominar isso, porque tá tudo virando digital. Eu sou teimosa. Eu sou teimosa pra caramba. Então, eu fui botar minha conta do Instagram, e aí fica a dica para quem está na live também, porque a minha conta é empresa, né? Eu vendo produto, eu vendo curso, então a minha conta é empresa. Só que eu não vivo sem música. Então eu tô aqui, gente, ó, fazendo live de música. E aí, descobri que se você bota a conta empresa, empreendedor... Não sai música. Não sai música? A música sai, mas saem umas músicas esquisitas que você nunca ouviu na sua vida. As músicas são horrorosas. E aí eu descobri um esquema que eu conseguia voltar a música para mim com todas. Olha, eu vou ter que pegar essa dica em off aí, ó, porque aqui no do escritório eu desisti. Não, manda um videozinho para você. Fiz um tutorial lá grátis, ficou um show de bola. Eu vou ter que assistir, olha, porque eu padeço para postar, né? Eu adoro botar uma coisa com música. Tem que ter. Tá aqui, né? A gente tá mostrando isso, não adianta. E aí eu fui fuçar tudo, né? Eu fui fuçar como é que fazia, não era possível. E aí eu consegui, aí tem um tutorial, até uma boa ideia, eu vou postar isso daí pra galera também entender. Isso faz falta. Faz falta. A próxima é tua também, Claudinha. Vamos pra Claudinha Bochecha. Minha adolescência. Acho que essa foi geral. A minha também. Quem não ouviu Claudinha Bochecha? Quero te encontrar, vou falar. Sou Claudinho. Isso aqui é mais pra frente, né? Bem mais pra frente. Mais pra frente. Lá mais pro final. Mais?
pouquinho depois disso aí. Criança mineira, mangueirinha, tem a posse e madureira, Nilópolis, Xerém, ou em qualquer lugar, eu vou te admirar. O sonho não vai terminar. Aí depois eu tenho o frão aí, ó. Não permitindo encontrar os meus. E você é baixinha, gatinha, eu vou parar. Mas tudo isso porque eu me sinto coroão. Tu tens apenas metade da minha ilusão. Seus 12 aninhos me permitem somente um olhar. Sábios, né? Ela tem metade da idade dele. Ele tem 24 anos, ela tem 12 anos. E os 12 aninhos só permitem um olhar. Por quê? Porque a gente tem um crime do artigo 217-A, que traz o crime de estupro de vulnerável. E no crime de estupro de vulnerável, não há nem necessidade de emprego de violência real, né? Para que você caracterize o estupro de vulnerável, basta que você tenha uma vítima, e aí a gente vai ter no 217-A, não maior de 14 anos, uma vítima impossibilitada de oferecer resistência, ou ainda a vítima, que nesse caso, ela, pela sua condição mental, ela não tenha discernimento da prática daquele ato. Então, quando ele menciona que seus 12 aninhos permitem somente um olhar, ele traz justamente aquilo que vai envolver o estupro de vulnerável, para ele não incorrer no estupro de vulnerável. Isso é uma coisa que é chocante, né? Falar em estupro de vulnerável é uma coisa que choca todo mundo. Aqui, esses dias, 2, 3 dias aqui em Porto Alegre, teve um caso de um pai que violentou uma menina ali de 4, 5 anos. Eu não defendo estupro. Estupro eu tô sempre como assistente de acusação. Eu não defendo estupro. É complicado. Só se realmente a gente souber que o cara, de fato, é inocente. Mas, por mim, eu prefiro nem pegar o caso. Todo mundo merece defesa, né? Mas nessas horas a gente tem que ter uns princípios também, né? Eu não consigo deixar de lado. É meu isso. Eu também não consigo. Eu já não consigo trabalhar muito com crime, né? Eu caio normalmente numa Maria da Penha por causa da minha área, não adianta. Eu tô ficando expert em Maria da Penha. Pois é, tá vendo? Mas, né, o resto não consigo. Acho que até pelo filha de policial, né? Não adianta, a gente fica meio traumatizada com delegacia. É compreensível, totalmente compreensível. Já quis ser até delegada, né? Agora vamos ficar na advocacia que tá melhor, eu acho. Vamos de Marília Mendonça um pouco. Ih, sofrência. Sofrência pura. Essa é de cortar os pulsos. Ele te ama de verdade e a culpa foi minha. Isso aqui é um clássico, né? Responsabilidade eu vou resolver. Não quero atrapalhar você. Essa música é muito engraçada. Nunca ser amada de verdade. Essa aqui é... Me respeitar nessa cidade. Amante não tem lá. Amante nunca vai casar. Amante. É o tema mais recorrente dentro do sertanejo, não adianta. É o Festival da Guampa, né? É mesmo. Chip trocado não dói, né? É o que dizem. Não, ainda tem a mandinga que ela faz no final aí, né? A mãe nunca vai casar. A mãe nunca vai casar. É a mandinga aí que Mas aqui pelo nosso tribunal a mãe não casou, mas ela foi reconhecida. Aqui nós tivemos uma decisão que acho que foi a nível nacional, ela foi divulgada, em que foi reconhecida uma união estável cumulativa ao casamento. A pessoa lá que faleceu, o senhor que faleceu, só tinha 45, 50 anos de convivência numa união estável, junto com o casamento. Cada uma na sua cidade, uma sabia da outra, e ele mantinha as duas casas, estava tudo bem.
Ela ganhou o direito. Verdadeiro poliamor, né? Mas tá na moda, né? MC Catra começou e vamos terminar Estamos aí como é aí, que vai ficar. verdadeiro poliamor. Daqui a pouco nós vamos ter ali um harém. Aí, Quem Guilherme, duvida, né? seja bem-vindo. O Guilherme aí vai poder daqui a pouco fazer umas mediações aí nesse sentido, né, Guilherme? Porque o negócio aí realmente vai começar a precisar, né? Não, mas isso vem para inovar um pouquinho, né? Porque antes a companheira, quando ela tem essa necessidade de ter o reconhecimento da outra, né? A esposa tem que reconhecer que existia outra para poder caracterizar essa união cumulativa e essas uniões. E ela recebeu o direito de sucessório, ela recebeu o direito previdenciário, ela vai concorrer com a esposa, vai ser tudo equiparado. Duas Mas a Previdência famílias. há muito tempo já reconhece, né? Já, A a Previdência Previdência, sim. federal Acho já que ela foi a primeira, né, foi a que primeira. reconheceu. Porque era A até Previdência injusto, né? Era até injusto, porque se a gente for ver assim, quantos homens, normalmente é o homem que apronta, né? Mulher não tem dois, três homens. Até porque não dá, né? Se um dá trabalho, dois, às vezes, Imagina, é para arrancar os cabelos. Mas imagina. agora o homem normalmente tinha, né? Ele tinha sempre a titular e tinha, ainda mais antigamente que o pessoal viajava e só Deus sabe onde é que andavam. Por onde eles passavam, eles iam fazendo um pouso novo Uma ali, tendo fábrica, uma né? família diferente. Nada mais justo para essas mulheres também serem amparadas, porque elas sobreviviam do dinheiro deste homem. Então, imagina 45 anos, 50 anos de uma união ali e ela não ter direito a nada, ela também ajudou a conquistar o patrimônio. Por que que não? Verdade. E a gente, no direito penal, a gente tinha um crime que era o crime de adultério, né? Sim. E o adultério era alguém casado ter relações sexuais com outra pessoa que não fosse a sua esposa. E até o ano de 2005, o adultério ele era crime. Mas tem uma coisa engraçada no adultério, que é o seguinte: o adultério era um crime de ação penal privada personalíssima. Só o corno poderia ajuizar a ação penal. E era extremamente difícil, porque imagina como é que o cara Para vai assumir. simplesmente correr o risco de se dizer chifrudo. E a Pensa honra? nisso. E a honra, a moral dele? Imagina. Né? Então, apenas o contraente enganado poderia, então, ajuizar a ação penal. Poderia, então, ofertar a queixa-crime. E esse era um dos crimes que, se a vítima morresse, extinguia a punibilidade do autor do fato. Mas A olha aí. morte da vítima, nesse caso, era uma causa de extinção da punibilidade. A gente ainda tem um crime no Código Penal que isso acontece, que é o induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento para o casamento. Então, 236. A gente ainda tem um crime que tem essa ação penal. E o outro era o adultério. Adultério agora não significa dizer que libera. Na verdade, o direito penal ele não vai mais se preocupar com esse tipo de situação. Tá animando não, viu? O outro aqui já... É que Eu na falei, não, verdade. porque o adultério não é mais crime, ele já tá aqui, ó, aqui. Ele já tá aqui animadinho. Eu falei, mas peraí, não liberou geral, não é bem assim. Porque Não é ainda por um aí, dos sempre deveres tem um do porém. casamento vem a fidelidade recíproca, né? Exato. Não, isso aí não dá para esquecer nunca. É um dos deveres do casamento. Então, Não, na Deus o verdade, livre. a gente vai ter aqui uma situação em que o direito penal ele parou de se preocupar com isso. É que, na verdade, antigamente o penal se preocupava muito com a moral do homem, né? Ele defendia muito a Muita coisa. honra. A gente já tem uma legislação penal ali muito machista ainda, né? Com alguns resquícios ainda do machismo. Até a própria lei da Maria da Penha, na minha opinião, ela vem para tentar dar uma equilibrada ali, para uma proteção. Muito embora eu tenha meus poréns com ela, eu acho que ela deveria ser bem mais ampla, né? Ela esquece algumas minorias que deveriam estar ali, né? Mas isso é uma ressalva minha. Na verdade, não, tem todo direito. Na verdade, essa lei ela tem um histórico, né? E uma coisa que eu costumo dizer é que tudo aquilo que a gente dá nome, aquilo ganha mais valor, você não tem a dúvida disso. Sim, Então, a gente até estava conversando sobre isso, né? Quando você falou da questão da sim, medida protetiva para um homem que estava sendo isso. vítima de uma perseguição de uma mulher. E eu falei para você, eu falei, olha, Thaís, o Código de Processo Penal, ele tem uma previsão, né? Que é a cautelar diversa da prisão,
e que, dentre outras coisas, é possível você trazer algumas restrições que a Lei Maria da Penha vai estabelecer. Mas quando você dá nome aos bois, aquilo ganha um grau de importância. Então, existe um caráter histórico da Lei Maria da Penha, e quando eu digo um caráter histórico, é que o Brasil ele foi denunciado por um organismo internacional porque ele não punia adequadamente as vítimas, na verdade, os agressores em face de mulheres. Né? E a situação, quando a Maria da Penha, que é quem deu o nome à lei, né? Quando a Maria da Penha foi vítima e ela precisou se fingir de morta para ela de fato não ser morta e ficou paraplégica, ela escreveu uma obra, Sobrevivi e Posso Contar. E isso foi um escândalo, né? A gente até então tinha no nosso código a previsão de que a vítima de um estupro que se casasse com alguém extinguia a punibilidade do estuprador. Porque a mulher teria sido aceita na sociedade. E aí a gente fala assim, caramba, mas você está falando isso de 1900... Eu estou falando de 2000, até 2005 isso aconteceu. Então, é importante que a gente sim dê nome a certos institutos para que eles sejam valorizados. Né? Não, com certeza. Eu só acho que ela poderia trazer um pouco mais de proteção também para o grupo LGBT. Hoje eu ainda não aprendi o LGBTQI+, né? Que eu ainda não consegui, às vezes trava. Eu dou aula na pós, inclusive da Verbo, de LGBT, no que diz respeito à questão criminal, né? Então, inclusive, a próxima aula que eu vou gravar vou falar sobre discursos de ódio. A gente tem uma possibilidade dessa lei proteger, inclusive sem necessidade de orientação sexual, mas necessariamente a vítima tem que ser mulher. Né? E existe um projeto para ampliar quando você está diante de vítimas trans. Porque, apesar daqui no Rio a gente já tem entendimentos que ampliam isso para quando venha a ter uma vítima trans, nesse caso, ainda não está na lei. Então, tem muita gente que ainda não aplica, e muitos autores, inclusive, bons autores, respeitados, entendem que a gente não pode reconhecer como vítima o trans ou travesti. Né? Então, é algo ainda que, de fato, concordo com você, precisa evoluir, mas acho que está caminhando. Enquanto isso, usa-se o CPP. Né? Sim, aqui, infelizmente, ainda vai a passos lentos, né? Como tudo, a gente vai evoluindo. Precisa acontecer situações mais graves para que a lei venha e resolva. Como tudo aqui, né? Como tudo aqui no Brasil. Como que já poderia ser resolvido agora com uma situação assim, né? Seria mais prático. Vamos de funk? Vamos de funk. Quer dizer que até o Spotify, pra mim, às vezes é meio estranho, assim, de conseguir mexer. Eu lembro vocês dançando. Dá uma boa vontade de dançar. Não, é só na cabeça. Acho que essa aqui não sei mais, né? Bom, aqui, gente, a gente tem muita coisa para falar com relação à questão que envolve o tapinha não dói. Primeiro, quando a gente está trabalhando com situações que envolvam a Lei Maria da Penha, novamente, a gente aqui vai trazer uma situação interessante, que é quanto à ação penal aqui, quando a gente está diante de violência doméstica familiar contra a mulher. Né? A lesão corporal, ela, via de regra, quando não cometida em violência doméstica e familiar contra a mulher, ela teve a ação penal regulada pela Lei dos Juizados Especiais, pela Lei 9.099. Né? A Lei Maria da Penha, no artigo 41, afastou a incidência da Lei 9.099 como um todo, quando você estiver diante de violência doméstica familiar contra a mulher. Então, não é possível você aplicar nada da Lei 9.099 quando você estiver diante de violência doméstica e familiar contra a mulher. E então,
fez com que o crime de lesão leve e lesão culposa voltasse a ser de ação penal pública incondicionada. Então, em briga de marido e mulher, se mete a colher. Antes, haveria necessidade de representação da vítima para que a gente pudesse ter, então, o início da ação penal, para que o Ministério Público pudesse oferecer a denúncia. Hoje, isso não mais é necessário. Então, se você estiver diante de uma lesão leve e de uma lesão culposa, a ação penal é pública incondicionada quando a vítima for mulher, vítima de violência doméstica e familiar. Vale lembrar, Thaís, que muita gente confunde que quando a gente fala da lesão leve e culposa, e quando eu menciono que agora a ação penal é pública e incondicionada, não significa dizer que não exista crime de ação penal pública condicionada à representação na Lei Maria da Penha. Existe. Por quê? Porque os crimes, eles são os do Código Penal. E eles vão seguir as regras do Código Penal. Então, se você tem um crime de ameaça, o crime de ameaça no Código Penal é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Perturbação do sossego. Tendo um crime de ação penal pública condicionada à representação, nesse caso, a gente tem a possibilidade de representação, inclusive retratação dessa representação. E a retratação da representação vai acontecer de acordo com a Lei Maria da Penha, também num momento diferente do Código de Processo Penal. Por quê? Porque o CPP, quando ele fala da retratação, fala que ela vai acontecer antes do oferecimento da denúncia por parte do MP. Quando você está diante da retratação no âmbito da Lei Maria da Penha, a retratação da representação acontece antes do recebimento da denúncia por parte do juiz. Nesse caso, o juiz designa uma audiência especial e, ao designar essa audiência especial, repara que você tem um momento maior para haver retratação. E por que isso? Porque o juiz que olhasse a vítima naquele caso está fazendo por vontade própria ou se ela está sendo coagida. Sim. Mas você sabe que assim, eu vou te dizer que na área de família a gente tem um problema muito sério, né? Que é o uso da Lei da Maria da Penha, às vezes, como uma medida para dar um prejuízo para o companheiro. Isso a gente já enfrentou, assim, ó, é muito triste de ver uma banalização que está sendo feita. Porque, às vezes, caso de chegar depois ali numa audiência e ela diz assim, não aconteceu nada. Muito comum. Mas e aí? Como é que fica, né? Todo o dano que já teve, os filhos no meio da questão toda, sendo privados, tendo que ver polícia. Eu acho que é um trauma que passa também para as crianças, né? Que não deveriam passar, mas aí vai da consciência também das pessoas que estão envolvidas, né? Infelizmente, a gente tem um uso inadequado da lei, né? E aí acaba quem precisa, às vezes paga por quem não precisa. E muitas vezes a medida protetiva ela é concedida quando, na verdade, não deveria acontecer, né? Então, quando é concedida uma medida protetiva assim, se você olhar, a própria lei não prevê expressamente nenhuma modalidade de recurso para que você venha cassar essa decisão. Sim. E a gente sabe, principalmente quando você tem uma medida protetiva concedida de natureza penal, porque a gente não necessariamente tem só medidas protetivas de natureza penal, você tem outras naturezas de medida ali. Mas você vai falar assim, então tá, você faz pelo recurso sentido estrito. Não está no rol do recurso sentido estrito a possibilidade de você reverter uma medida protetiva concedida de forma equivocada. Então, é complicado também. Como é que você vai fazer isso? Via HC? Será que você consegue apenas um pedido de reconsideração? Eu tenho feito reconsideração, porque na cara dura tem que tem dado certo. Porque não tem. É exatamente isso que eu ia falar. A reconsideração é que ela vem, no fundo, funcionando. Mas acaba havendo uma situação de denunciação caluniosa que ela vem surgindo, bem pontuado por você, em decorrência, muitas vezes, da questão que vai envolver os filhos. Só que o que se esquece é que você tem uma criança envolvida. Exato. E aí fica aquela situação que um não fala com o outro, cada um se agride mais e a criança no meio da situação, né? Infelizmente, tem casais que não conseguem separar a vida de casal e a vida de pai e mãe.
É E isso. aí usa um benefício legal aí para tirar proveito ou até mesmo para chantagear um ao outro. Por É incrível. isso. Se tu não faz o que eu quero, eu vou te denunciar de Maria da Penha. Essa é a frase Pois é. padrão. Vara Pois de família, essa é é. a frase padrão, não adianta. E às vezes acontece de uma automutilação exatamente para incriminar o ex-cônjuge, né? Sim, Ou algumas situações de alienação parental que são feitas. E aí, bastante. muitas vezes, acusa o pai na prática de crimes que não aconteceram. E Exato. isso é muito delicado. Você ingressa numa parte muito delicada. Por quê? É, Você tocou nesse assunto, é algo que é até difícil para falar numa live, porque a gente acaba sendo atacado por isso. Com Mas, certeza. É muito infelizmente, polêmico isso, né? Porque é difícil a gente ter uma unanimidade e, ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer o direito da mulher. E a gente, como mulher, tem que dar graças a Deus que existe essa lei para nos é defender, isso. né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode deixar que ela seja usada de forma tão vil como ela está sendo usada por algumas mulheres também. A gente não pode se contaminar de uma parcialidade pelo fato de nós sermos mulheres. E Exatamente. aí eu digo muito para os meus alunos, principalmente aqueles que fazem mentoria comigo, que o exercício da escutativa ele é muito importante. Você precisa muito deixar o seu cliente falar para você de fato conseguir compreender aquilo que está acontecendo, né? Às vezes você basta ouvir, aquela pessoa vai botar para fora tudo que ela precisa, ela vai perceber que a coisa não foi bem assim. Então, recentemente aconteceu uma situação dessas com uma cliente e eu. Ela queria porque queria ir à delegacia, só que ela já estava passando por uma situação um tanto quanto conturbada com o pai do filho dela. E ela queria porque teria acontecido, que ele estaria fazendo aquilo. Eu falei assim: olha, você é adulta, você suporta isso. Você suporta isso, segura um pouco mais, porque o grande problema vai ser se chegar uma intimação para que ele compareça à delegacia com teu filho lá. Porque se você diz que ele é desequilibrado, se você diz que ele é desajustado, ele vai lá para o teu filho e vai falar: a sua mãe quer me ver preso. Eu tive um caso assim. Então, é aquela velha história. Não estou dizendo que você não deva fazer quando você tem, sim, uma situação de violência doméstica, de Uma uma situação violência real, né? psicológica. Mas existem coisas que, como adultos, nós podemos tolerar. São situações que nós, em prol, e quem é mãe principalmente sabe disso, em favor dos nossos filhos, e em favor, inclusive, da sanidade mental dos nossos filhos, é importante que a gente consiga, de fato, ter um pouquinho de tolerância e um pouco de filtro. Com Porque muitas certeza. vezes a gente percebe que o filtro não existe. E Exato. qualquer detalhe, a Se pessoa já torna quer uma partir. bomba. Exato, a pessoa já É quer partir incrível. para briga. E não pode ser assim. Não, Não não pode ser pode. assim, principalmente quando você tem um menor envolvido. Exatamente. É o que eu pondero muito com os meus clientes ali, é essa parte, porque eu acho que o interesse do menor ali ele tem que ser preservado. E ele tem pai e tem mãe, e ele não pode perder essas referências, enquanto é uma Sim. disputa, às vezes por ego, por uma questão que não deu certo entre eles. E muitas vezes, Infelizmente. assim, se a gente parar para pensar, nós somos advogadas, nós ganharíamos dinheiro com isso. Diligências não são baratas, delegacia não é. Acompanhar cliente em delegacia não é barato. É algo que, inclusive, desgasta o próprio advogado. Com Mas, às certeza. vezes, eu prefiro fazer esse trabalho psicológico com o cliente, ao invés de eu já entrar para uma briga, porque eu sei que tem um menor envolvido. Com certeza. É que eu acho que falta um pouquinho também para o profissional ter esse traquejo, né? Saber até que ponto a gente pode incitar, sabe? Dar ênfase para algumas questões ali. Porque às vezes são questões tão banais que tu consegue conversando resolver a situação com eles. Entre colegas, às vezes a gente senta e tenta mediar, né? Não tem Sim, por que não fazer exato. isso. Exato. Olha, o dia que eu vi uma situação tão deprimente numa vara de família, porque eu pouco atuo na área de família, assim, eu particularmente eu não gosto dessa área, porque eu acho que realmente você tem um emocional envolvido que eu acho que ele até ultrapassa o do crime, né? Sim, muito. E você entra muito nessa questão do ego, são egos inflamados. Uma vez eu vi uma briga tão medíocre por um balde de gelo que naquele momento
eu entendi a importância de você tentar ouvir as partes antes. Sim. Né? Foi algo assim tão... Foi medíocre, foi uma coisa tão É que eles horrível. se prende em detalhes tão banais que o E principal a é minha eles vontade era sem brincadeira, meter a mão na carteira e falar assim, olha só, moço querido, olha só, R$100, meu dinheiro, toma aqui, pelo amor de Deus. Para com essa tão palhaçada. pequeno, né, em comparação a tudo que E eles no estão fundo não é passando. isso. Né? É No fundo verdade. não é isso. A gente sabe que no fundo não são os R$100 do balde de dinheiro. Não, é só para não deixar para ele ou para ela. É. É só para não deixar para um ou para outro. É sempre assim. Exato. Exato. Claudinha, nós vamos fazer 1 hora agora, eu acho, né? Daqui a pouco Sim, o Instagram nos é derruba. É. O Eu acho que Instagram vamos é terminar com aquela música que eu detesto, mas eu acho que ela vai dar uma. Ela mexe comigo e contigo, né? Nessa nossa área. Tu viu que eu detesto a música, né? Esse cheiro de cigarro, eu desculpo tudo. Ô Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo apagar. Ô Rita, não me deixe. Volta, Rita, que eu retiro aqui. Eu acho essa música o ó. É o ó. Eu acho ela o ó da coisa, né? Mas tudo bem. Que o cara que vai lá tomar uma facada, ou seja um homem ou uma mulher, e depois pede para voltar, e ainda retira a queixa, né? A parte do retirar a queixa me deixa meio em choque, mas tudo bem. Né? Eu acho que isso aí é uma coisa que assim dá, porque parece que tá incitando a coisa, dizendo que isso aí tá tudo bem, é tudo normal de fazer isso aí. É bobagem, né? O amor é acima de tudo e de qualquer coisa. Na verdade, essa música aí, primeiro que deu uma facada, não é lesão. Exatamente. Dar uma facada é muito complicado você falar em lesão. A gente entra na esfera da tentativa de homicídio. Sim. Né? A partir do momento que a gente ingressa na tentativa de homicídio, você não tem como retirar droga nenhuma. Exatamente. Uma vez tendo ido fazer a ocorrência, vamos dizer assim, na delegacia, uma vez tendo feito a notícia crime, a ação penal ela vai andar por si. Né? A ação penal, nesse caso, ela anda por si. Porque, como ela é uma ação penal pública incondicionada, cabe, então, haver a condução do inquérito policial, e uma vez concluído o inquérito policial, ele é enviado para o Ministério Público e, se presentes indícios de autoria e prova da materialidade do crime, principalmente sendo doloso contra a vida, que é de julgamento do tribunal do júri, a gente passa a trazer, então, uma ação penal que ela vai andar com as próprias pernas. E aí não tem volta. Né? Então, esse vai ser o caso daquela mulher que foi no júri e perdoou o cara que tentou matar ela, né? Só que é a versão masculina agora. Pois é, um abraço, um beijo e acabou. Não dá, e aí eu percebi, pessoal, essa música é só penal, é cível, mas aqui a gente tem um dano estético. Sim, também. Não seria só um crime aqui. Independente de qualquer coisa, onde foi essa facada? Se a pessoa trabalha com rosto, trabalha com corpo, como é que fica? Teve uma decisão, inclusive, muito interessante, mas aí foi no âmbito da Lei Maria da Penha. Mas ela vale para qualquer questão, porque a gente está falando de ação civil ex-delicto, e no fundo a gente está falando da previsão na sentença penal de um quantum indenizatório. Sim. A sentença penal prevê um quantum indenizatório mínimo. Sim. Ou seja, todo crime enseja a reparação de um dano. Porque todo crime traz uma violação de um dever. A partir do momento em que você tem a necessidade de reparar o dano, você vai ter aqui uma questão que vai trazer, ainda que pudesse ser perdoado, ainda que pudesse, ainda que eles se reconciliem, né? O dano ele tem que ser reparado. Com certeza. Ele vai entrar numa necessidade de reparação de dano e ainda assim a pena tem que ser cumprida. Então vai lá levar a marmitinha na cadeia, vai lá fazer... E jura amor eterno, uma vida inteira. Amor eterno, mas não vai ter jeito. É verdade.
Claudinha, acho que nós vamos ter que encerrar aqui, porque o tempo daqui a pouco nos derruba, né? Mas faltou Verdade. algumas músicas pra gente aí. Quem sabe a gente faz Ah, uma poder fazer segunda. outra, quem sabe? Parte 2, por que Parte não, 2. né? O pessoal já me mandou mais umas músicas ali também, uns sambas antigos. Então, olha, já tem uma listagem nova aí pra gente. Pois é. Eu tenho lá no Spotify uma lista que é Penalist, né? Que foi, na verdade, montada com base numa aula de revisão que eu dei, que fez uma bagunça federal, né? Eu Eu não vi, estava eu estava sentadinha, presente no momento. mas Tremeu o coloquei auditório da várias PUC. músicas. Pois é, que horror, nem me lembro. Na minha prova, tremeu o prédio. Na tua, vocês tremeram lá o auditório da PUC. E aí a gente, no fundo, tem vários crimes ali envolvidos naquelas músicas que eu separei. A Thaís colocou outras que agora eu já vou dar um incremento nessa playlist. E quem quiser mandar sugestão também, professora Cláudia Serpa, fiquem aí à vontade, porque eu estou aceitando as sugestões de música aí. E aí, quem sabe a gente vem para uma parte 2 aí. Verdade, verdade. Vamos combinar, então. Claudinha, obrigada. Adorei, obrigada. Saudade de você. Bom Saudade. Ver você. Bom saber Acho tá que vai ser mais fácil eu ir aí ao Rio TV do que tu vir a Porto Alegre. Porto Alegre tá bem complicada a nossa situação. Aí. Mas a gente vai se combinar um café aí de novo. Sim. Com certeza. Um beijo, Claudinha. Uma boa semana para ti. Beijo para você também. Obrigada pelo convite, adorei. Não, eu que agradeço. Vamos fazer uma segunda aí para nós agora. Vamos sim. Beijo. Se cuida, tá? Beijo. Também.